Seja bem-vindos à nossa introdução sobre Bolsa de Valores. E parabéns por tomar essa decisão, né? Afinal de contas, é um caminho aí que nos proporciona, né, bons investimentos, bons retornos financeiros, mas que também vai exigir, né, de cada um o seu estudo, o seu esforço, né, o foco naquilo que realmente pode trazer um futuro diferente aí em relacionado ao financeiro, né, na vida de cada um. Jorge William, tá? O Instagram é Jorge underline Investing, ok? E vamos lá, iniciar. Sobre Bolsa de Valores. Bolsa de Valores é um ambiente, o que que é, né? Um ambiente totalmente organizado, ok? Por pessoas e empresas que compram e vendam, que vendem, né, ativos financeiros. Acredito que você já ouviu falar sobre a Petro, a Vale, o YouTube, Bradesco, né? O Banco do Brasil. Isso são ações que compõem a Bolsa de Valores, né? Contratos futuros, como o índice dólar. Acredito que você também já ouviu falar no Ibovespa. Você vai ouvir falar aqui na frente, também a gente vai falar sobre isso. A Bolsa de Valores funciona como um grande mercado, só que em vez de produtos físicos, né? Arroz, feijão, nós vamos negociar ativos, perfeito? E como funciona isso aí? Imagina que é tipo um shopping, tá? E cada loja seria uma empresa, as empresas que eu já mencionei anteriormente. As pessoas entram para comprar ou vender participações nessas empresas, né? As ações dessas empresas dentro da bolsa de valores. O preço sobe e desce conforme a oferta e demanda, né? A compra, a venda e a compra. E por que os preços variam? Os preços mudam por causa de notícias, né, sobre a economia, os resultados das empresas, as decisões, né, políticas dentro do nosso país, balanços trimestrais, fluxo de investidores, tanto nacionais como estrangeiros, expectativas sobre o futuro, né? Ela é uma disputa constante entre os compradores e os vendedores. Quem participa da bolsa somos nós, investidores comuns, day traders, bancos, fundos de investimento, empresa, investidores estrangeiros, né, fazem a nossa bolsa movimentar muito, todos negociando ao mesmo tempo, todos querendo levar o preço e outros baixarem o preço, né? Todo mundo querendo que o preço fique ao seu favor. Por isso, temos dentro da bolsa de valores essa variação de preço. E para que serve a bolsa de valores? Para as empresas. A empresa vende, né, parte dela mesma, as ações, para levantar dinheiro para o próprio crescimento, próprio crescimento, né? Ficou aí até meio deu uma travada. Para os investidores é uma maneira de investir, multiplicar o capital e proteger o seu patrimônio ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. Qual é a Bolsa de Valores no Brasil? Se você não conhece, é a nossa B3. B3 significa Bolsa Brasil Balcão. E ela fica localizada em São Paulo. E é nela que a gente negocia, né? As ações, mini índice, mini dólar e por aí vai. A Bolsa de Valores é um lugar onde você compra e vende parte dessas empresas e outros ativos para tentar lucrar com essa variação de preço, tá? Fatores positivos dentro da Bolsa de Valores são as oportunidades. Isso aqui é muito importante, né? Isso chama muito a minha atenção porque são as oportunidades que nenhum outro lugar nós teremos, né? É uma profissão que traz liberdade geográfica. Você sabe o que é liberdade geográfica, né? Por exemplo, você está em um outro lugar, você não precisa estar dentro de uma empresa batendo ponto, né? Estando ali o seu chefe te pedindo demanda, nada disso. A Bolsa de Valores ela proporciona isso. Você pode simplesmente pegar o seu notebook e viajar, sei lá, para outro estado, outro país. E principalmente, né, a liberdade financeira, que é o que a gente busca aqui. É, tem um espaço diferente, né, para todos os perfis de pessoas. Não toma o seu tempo igual um emprego CLT, né? Emprego CLT você chega ali de manhã e horário de almoço, e bate o ponto no final do dia e já chega em casa à noite, só para dormir e voltar. E é por isso que a Bolsa de Valores chama tanto a minha atenção, tá, pessoal? E dentro, para a gente operacionalizar, né, para a gente fazer as nossas operações dentro da Bolsa de Valores, a gente usa uma corretora, né? A corretora, ela é um intermediário que conecta você e a B3. Você não opera direto na bolsa, você opera pela uma corretora. E para operar nela, você precisa saber de quatro coisas, né? Ela traz segurança para você. Se é uma corretora, né, autorizada pela CVM, a CVM é um órgão de fiscalização, né, na nossa bolsa. Se realmente essa corretora é membro da B3, quantos clientes ela possui, a reputação e estabilidade do sistema, né?
por exemplo, a Genial é a que eu coloquei agora. Ela é regulamentada e tem uma boa reputação, tá? Uma corretora chama-se Genial. Mas eu acredito que você já ouviu falar sobre a Rico, sobre a XP, né? Sobre a Toro, e aí eu optei por operar dentro da Genial, tá? A corretora, mais na frente você vai entender. Custos. Cada corretora cobra ou não cobra algumas taxas, né? Taxa de corretagem, por exemplo, a Genial é zero, emolumentos da B3, né? ISS, taxa da plataforma, que a gente vai falar sobre a plataforma. Iniciamos falando sobre a bolsa de valores, o que era. Estamos falando sobre a corretora e logo adiante nós vamos falar um pouco sobre a plataforma. Zero corretagem day trade, oferece Profit, né? Profit Pro, Profit Lite ou a Profit limitada, ok? Margem de garantia, isso nós estamos falando dentro da corretora, tá? O margem de garantia, o que que é? É um dinheiro de segurança. Quando você opera, seja mini índice, mini dólar ou ação, você não compra o ativo. O mercado só exige um valor como garantia para cobrir eventuais perdas, né? Vamos supor que você entrou lá alavancado, muito com a mão cheia, muitos contratos, né? Falou, não, hoje eu vou enricar. E aí a corretora ela exige que você tenha uma margem de garantia para cobrir, sei lá, vai que você tem alguma perca, né? É como se fosse um depósito de segurança, ok? E quanto vale essa margem? Quanto que eu preciso ter lá? Depende muito da corretora. Mas normalmente, o mini índice, por exemplo, para você operar mini índice, tá? Que é um derivativo, nós vamos falar sobre isso. O mini índice, ele é muito, né? Foi feito para pessoas físicas, CPF, mas muitas empresas, os gringos operam também o mini índice. É um ativo que tem muita volatilidade, inclusive é o que nós vamos operar o nosso foco mini índice, mini dólar, tá? Falando aqui do mercado brasileiro. Então, são essas margens, né, de 50 a 150 por contrato dentro do índice, e dólar, o mini dólar é de 300 a 800 por contrato, tá? A corretora, ela vai te zerar automaticamente se você não tiver essa margem, tá? Ela, por exemplo, você colocou lá um dinheiro que não é suficiente para cobrir essa margem, e aí você abriu uma operação, a operação vai ser aberta, porém ela vai ser zerada automaticamente, e além dos custos, você paga ali meio que como se fosse uma multazinha, por não ter um dinheiro ali, uma margem segura, tá? Então eu já não indico, né? Tem que ter um dinheiro ali para eu vou orientar bem em relação a isso, ok? Então é bom ter uma margem de segurança dentro da corretora, né? E por que essa margem ela existe, né? No mercado futuro você pode vender algo que você não possui, comprar sem ter aquele ativo, operar valores altos com pouco dinheiro. E por isso, porque tudo é liquidado por ajuste financeiro. Então você não vai precisar possuir o ativo, mas você vai precisar ter essa garantia lá, né? Que pode pagar caso você venha efetuar uma operação com perca, né? A margem protege, ela protege quem? Ela protege você, ela protege a corretora e ela protege a B3. A margem funciona na prática. Imagine que você está operando um mini contrato de índice e o mercado anda contra você. Se você perder R$ 30, ou 50 ou 100, esse prejuízo vai sendo descontado do seu capital. Então é por isso que a corretora só deixa você abrir uma opção de ordem, uma venda, se você realmente tiver um capital alocado dentro da corretora. Tá bom? Já falei tudo que tinha que falar sobre a margem de garantia. Alavancagem. O que é alavancagem, né? Veja bem você que é muito interessante essa informação. No ano de 2009, tínhamos aproximadamente 450 mil pessoas somente, né? Falando de investidores dentro da Bolsa de Valores. Em 2025, são 19 milhões de pessoas dentro da Bolsa de Valores. Isso é um aumento gigantesco, né? Isso fez com que a margem que você precise passou de 100 mil para R$ 1.000. Uma margem boa de garantia é que você aloque dentro da corretora, tá? Ao invés de 50, 150, é que você aloque ali R$ 1.000 por contrato que você for operar, tá? Então, olha só, né? Hoje nós somos privilegiados, porque antigamente para você operar é, dentro da Bolsa de Valores você tinha que ter 100 mil, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a plataforma agora, porque é algo bem interessante, algo que a gente vai trabalhar todos os dias
E eu opero com a Genial, né? Por isso que eu coloquei ela aí. E a plataforma, ela funciona para que nós possamos abrir e fechar as nossas operações, né? Então vamos lá. O que é Profit? Profit é uma plataforma de negociação desenvolvida pela empresa Nelogica, pensada especialmente para operar no mercado financeiro brasileiro, né, que é a nossa B3. A ideal é oferecer ferramentas robustas, né, para que a gente possa estar fazendo as nossas análises, né, execução de ordens, gráficos, books de ofertas, volumes, entre outras funcionalidades, certo? Que elas nos proporcionam, ou seja, diferente de um home broker. Home broker é onde o pessoal trabalhava antigamente, é algo bem simples, né, bem básico, onde só tinha um botão de compra e um botão de venda ali, você não tinha gráfico nenhum para fazer suas análises. E normalmente o pessoal fazia assim, ah, o preço caiu muito, então eu vou comprar. Quanto mais cair, mais eu vou comprar, né? E aí hoje tem algo que nos entrega bastante recurso de alto desempenho, né? Voltado principalmente para gente que faz day trade, faz scalp, as operações com mini contratos e etc. Profit Pro é uma versão premium, bastante usada por traders com mais experiência ou que fazem operações frequentes, né? Eu faço operações frequentes. Todo dia eu estou abrindo operações dentro da bolsa de valores e eu também uso a Profit Pro. Ela oferece mais indicadores gráficos, capacidade de automatização, integração com sistemas externos e permite execução rápidas, né, de ordens. E isso para nós é bastante importante. Por quê? Porque, por exemplo, eu estou analisando aqui, né? Às vezes o mercado está com bastante volatilidade. O que é isso? Ele faz os movimentos rápidos. Então a gente precisa que, apertando o mouse, a nossa ordem seja executada lá, né? De uma forma bem rápida. E no mais importante, no preço que a gente escolheu, né? A Profit One é para o trade que busca, né, recursos amplos da análise técnica, possui gráficos com periodicidade de análise técnica clássica e até mesmo gráfico Renko. Isso aí a gente não vai estar usando, né? Gráfico de Renko, nosso gráfico é de Candle, tá? Aqui está falando de outro tipo de Profit, né? Provavelmente essa Profit One aqui ela é gratuita, eu acredito que seja gratuita. Se não for, eu vou passar outra Profit para vocês, tá? Para vocês estar iniciando, né? Porque a Profit Pro é para pessoas que já operam vários contratos, né? Então, você que está iniciando agora, a gente vai iniciar aí com uma plataforma gratuita para você estar dando os primeiros passos, aprendendo aí, ok? E aqui tá, né, a minha Profit Pro. Essa é a Profit Pro, como eu já falei anteriormente aí, é uma plataforma para traders mais experientes, porque além de ser paga, né, ela tem muitos recursos. E eu vou estar ensinando para vocês como funciona cada um desses recursos aí, perfeito? E o que é mini índice, né? Aliás, afinal de contas, eu já falei para você que eu opero mini índice, mas eu não te falei o que é mini índice, né? O mini índice é um contrato futuro negociado na B3, que replica, né, o comportamento do Ibovespa ou do Ibov, tá? Quem nunca viu falar, né, seja no jornal, seja até no filme, né, que os filmes americanos falam muito do Ibov, Dow Jones, S&P 500. Só que é uma versão menor e mais barata, né, e acessível, mini índice. É para o pequeno trader ou, né, normalmente até empresas gigantes do exterior também fazem operações dentro do mini índice. É isso que dá volatilidade para o mercado. Vou te explicar de uma forma mais simples, tá? Vamos lá. O mini índice, cujo código é WIN, tá? Ou seja, todo ativo que a gente for operar dentro da bolsa de valores, ele tem um código. Você não vai operar, sei lá, Petrobras e você vai colocar lá na sua profit lá, cadê o Petrobras? Vou botar na lupinha aqui o nome Petrobras. Não, você vai botar Petri, né? No caso do índice, é o IN, o código dele. Ele é um contrato futuro que acompanha a variação do Ibovespa. Ou seja, ele é um derivativo do Ibovespa, o mini índice, tá? E o mini dólar? O mini dólar, o código dele é WDO, mini dólar, ok? Ele existe para permitir que traders façam operações comprando na alta ou vendendo na queda, sem precisar comprar ações que compõem um índice. E por que chama de mini? Porque ele é um quinto do tamanho do contrato cheio, o índice cheio, ok? Ele é
maior, mais caro, e é para institucional, né? Grandes empresas. O mini índice, ele é 5 vezes bem mais barato para operar. Isso facilita para traders de pessoa física, pois exige uma margem de garantia bem menor. Quanto vale cada ponto no mini índice, né? Por exemplo, o índice ele vai, eu vou mostrar para vocês a gente que ele vai andando ali, vai contando pontos. Então, como que funciona? Vamos lá. Um ponto que o mini índice anda, né, seja para cima ou para baixo, vale 0,20 centavos. Então, se a gente fizer essa soma, 100 pontos, né, vezes 0,20 centavos, vai dar R$ 20. E aí a gente vai somando 500 pontos. Se você fizer 500 pontos no dia com apenas um contrato, você vai ganhar R$ 100. Se você multiplicar, por exemplo, eu quero operar já com 2 contratos. Eu estudei aí, estou entendendo o que eu estou fazendo, já me sinto um trader profissional e eu quero operar hoje com 5 contratos. Ou seja, se você tem 5 contratos, cada ponto do índice vai ser R$ 1, né? Que é 5 vezes 20 centavos. Então, por exemplo, se você fizer 100 pontos no índice com 5 contratos apenas, você vai fazer R$ 100. E olha a diferença aqui agora. Quando você faz 500 pontos de índice com apenas 5 contratos, você vai fazer R$ 500. Já começa a ficar mais interessante, né? E 1.000 pontos? 1.000 pontos com 5 contratos é R$ 1.000 o dia. Já pensou você fazendo R$ 1.000 o dia? É por isso que o mercado financeiro eles nos proporciona, né, coisas que a maioria dos investimentos e empresas jamais oferecerão, ok? Por isso o mini índice é perfeito para quem faz day trade. E como funciona na prática? Você faz operações no vencimento atual que aparece assim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós estamos no mês de dezembro, gravando essa aula, e o código do mini índice você já sabe que é o WIN, né? Ou seja, ali tem WIN, WIN, WIN. E ali a letra Z, F e J se refere a cada mês do ano, tá? Por exemplo, vou dar o primeiro exemplo que é o WinZ25. Win é o código do mini índice. Por exemplo, eu vou operar lá na minha plataforma, quero operar um mini índice, então eu vou colocar lá Win na lupinha, Z porque se refere ao mês de dezembro e 25 refere-se ao ano de 2025. Observa-se aí que o WinF26 já está no ano que vem e o WinJ também 26. Então, esses dois Win aí abaixo se refere ao ano de 2026. Olha aí para você ver, né? A última letra indicada do mês do contrato. Por exemplo, janeiro, quem é a letra? F. Então, se eu operar mini índice em janeiro, eu vou colocar aqui o INF 26, porque nós já estaremos, né, no próximo ano. O mini índice. Como você ganha ou perde dinheiro? Você ganha por ponto movimentado ao seu favor e perde, né, por ponto movimentado contra você. Por exemplo, você compra o mini índice, tá, em 119 mil. Ele está ali, o preço está ali em 119 mil. E aí o que que acontece? Você comprou ele lá. Quando ele alcançou 19.200, você sai, você aperta no botão de vender. Simples assim. E você fez uma diferença ali de 200 pontos. Eu estava apenas com um contrato, então eu fiz R$ 40 naquela operação, né? Outro exemplo, o Win está em 19.500, né? Eu fiz uma venda e zerei ele em 19.200. Eu tive uma diferença de 300 pontos. Então, se eu estou com um contrato, eu fiz aí R$ 60, né? O resumão do mini índice em 10 segundos. O Win é o mini índice, ele acompanha o Ibovespa, disso você já sabe, né? Ganha na alta ou na queda. Um ponto é igual a 0,20 centavos, requer pouca margem, ideal para day trade e scalp. Você zera quando quiser, né? Por exemplo, eu abri aqui uma operação agora, daqui 2 minutos eu quero zerar. Eu aperto no botão de vender ou comprar e eu saio da operação. Ou zerar todas as operações. Quanto mais ponto ao meu favor, mais dinheiro. Quanto menos, né? Mais prejuízo. Não é o que a gente busca. É alavancado, né? Temos que saber disso. Temos que ter cuidado e ter uma gestão de risco, né? Seguir uma gestão de risco e seguir uma operacional consistente, que é o nosso operacional. E o mini dólar?
falei para vocês. O mini dólar é um contrato futuro, negociado também dentro da B3, né? E ele acompanha o dólar comercial. Ele funciona quase igual ao mini índice, tá? As características operacionais são as mesmas, mas é um ativo que referencia o dólar e não o Ibovespa. O contrato futuro que reflete o preço do dólar no Brasil é o código WDO. Então, o mini dólar, WDO, mini índice, WIN. Usado para day trade scalp, né, proteção edge, você pode ganhar com ele tanto na alta ou na queda também, assim como o índice. Porém, os valores são diferentes, né? O dólar ele é mais alavancado. Então, por exemplo, o valor por ponto no mini dólar. Cada ponto no mini dólar vale 50 centavos. Ou seja, é bem mais alavancado do que o dólar, né? E o dólar, o índice ele vai andar de 100 em 100 pontos, né? Por exemplo, vou fazer 100 pontos aqui, vou fazer 200 pontos. Não é que é de 100 em 100 pontos, é de 5 em 5 pontos. Mas o dólar é de 1 em 1 ponto, tá? Meio e meio ponto, aliás. Então, se eu faço 2 pontos no dólar, eu faço R$ 1. Se eu faço 10 pontos no dólar, eu faço R$ 5. É 50 centavos, né? O ponto dele, tá bom? O mini dólar paga mais por ponto que o mini índice, que vale 0,1 centavos. Por isso ele é bem mais agressivo financeiramente. Exemplo prático. Eu compro o dólar ali em 5.400. Eu zero em 5.420. Eu ganhei 20 pontos. Se eu estou com um contrato, eu ganho R$ 10. Ou seja, com 20 pontos no mini dólar, eu já ganhei R$ 10. No índice eu precisaria de 50 pontos, né? Então, o dólar ele é bem mais alavancado, né? Eu estou vendido ali no dólar em 5.380. E aí eu zerei em 5.340. Tive uma diferença de 40 pontos, ou seja, fiz R$ 20 se eu estiver com um contrato. Veja você que no mini índice eu preciso de 100 pontos, né, para fazer R$ 20 com um contrato. No dólar somente 40 pontos. Perfeito? Principais vantagens do mini dólar. Ele tem uma alta liquidez, né, muito volume. Isso é bom. Movimentos mais limpos que o mini índice, ok? Paga mais por ponto, você pode ganhar na alta ou na baixa e é ótimo também para day trade e scalping. E o resumo dele, ele acompanha o dólar comercial, um ponto é 0,50 centavos, você ganha na alta ou na baixa, muito usado em day trade, só que exige mais cuidado que o índice, porque é mais agressivo financeiramente. Porém, é um ativo que paga mais que o índice também, tá? E aí, a gente vai trabalhar agora por dentro do gráfico, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a tendência. O que que seria, né, uma tendência para você que nunca entrou em uma tendência? Então é o seguinte, uma tendência no mercado financeiro é simplesmente a direção que o preço está caminhando ao longo do tempo. É um dos conceitos mais importantes para quem opera, né? Seja mini índice, mini dólar, ações ou qualquer outro ativo. Todo mundo quer estar operando dentro de uma tendência, seja ela de baixa ou de alta. Por quê? Porque nós queremos estar seguindo o preço, né? Seja ele caindo, a gente vai estar vendido, seja ele subindo, a gente vai estar comprado. Perfeito? E o que é a tendência? É um movimento predominante do preço em uma direção, tá? Uma tendência de alta, um up. Uma tendência de baixa, um down. Tendência lateral, sideways. Acredito que seja esse nome. O mercado sempre está em uma dessas três tendências, tá? Não existe outra. Ou ele vai estar subindo sempre, ou ele vai estar descendo, ou ele vai estar lateral. A tendência de alta, também chamada de bull market, acontece quando o preço forma fundos cada vez mais altos, como se fosse mais ou menos como um degrau de escada, né? E assim é também a tendência de baixa quando você está descendo a escada. Então ela vai formar topos cada vez mais altos. Espera aí. A tendência de alta, fundos cada vez mais altos, topos cada vez mais altos. E a tendência de baixa é fundos cada vez mais baixos e topos mais baixos. Nós vamos ver isso dentro do gráfico, tá? Ou seja, o preço sobe, corrige um pouco, sobe mais, corrige, sobe mais. Então é como se fosse realmente um degrau, né, que a gente vai escalonando, ok? Olha aí. Essa é uma tendência de alta, tá? Tirada aí
da nossa plataforma, do nosso gráfico, onde o preço vai fazendo topos e fundos ascendentes. Perfeito? Então nós queremos estar dentro dessa tendência aí comprada, tá? E a tendência de baixo, né? Também chamada de bear market, acontece quando o preço forma topos cada vez mais baixos e fundos também, né? Ou seja, o preço ele vai cair, ele puxa um pouquinho para cima, cai mais, puxa, cai mais, típico de um movimento de queda, que é dessa forma. Topos e fundos descendentes. Perfeito? Isso é uma tendência, tá? Se alguém te perguntar, você sabe o que é uma tendência? Sei que é uma tendência de baixa, uma tendência de alta. Beleza? E a tendência lateral? Nós chamamos também de lateralização, né? É quando o preço ele nem vai para um lado nem para o outro, nem sobe nem desce, ele fica andando realmente lateral. Topos no mesmo nível, fundos no mesmo nível, chamados também de consolidação, congestão, range, é onde a maioria dos trades perde dinheiro, a galera que não tem experiência no mercado, né? Infelizmente perde muito dinheiro nessas tendências de lateralização porque é onde o preço ele fica fazendo, chamando a galera para vender, a galera vende, aí ele volta, estopa lá em cima, chama a galera para comprar, a galera compra e estopa e ele volta para baixo. Então é muito importante a gente identificar essa lateralização, né? Mas também na lateralização tem algumas oportunidades, tá? Para quem sabe operar lateralização também tem ótimas oportunidades e você vai ver isso na prática comigo. E como identificar uma tendência na prática? Existem várias formas, né? Topos e fundos é o método mais simples e usado, né? Topos ascendentes, alta, fundos descendentes, baixa e ambos nivelados, estamos lateral. Por que entender de uma tendência é fundamental? Porque você não quer ir contra uma tendência, né? É pedir para perder dinheiro. Operar a favor dela é mais fácil, mais seguro, mais rápido e mais rentável, certo? Se o mini índice está em forte tendência de alta, você deve procurar entradas compradoras, né? E se está em tendência de baixa, você vai procurar uma entrada vendedora, beleza? Então nós já sabemos que existem três tipos de tendência, né? Existe a alta, a baixa, falando bem simplório, porque eu já sei que você entendeu, bem simples, e existe a tendência lateral, tá? E agora, né, existe algo que forma essa tendência, perfeito? Existe o candlestick, né? Ele é um tipo de gráfico usado no mercado financeiro para mostrar o comportamento dos preços. É um período em períodos de tempo, tá? Cada candle representa a batalha entre compradores e vendedores, né? A gente vai ver isso aí o gráfico rodando mesmo, ok? E o gráfico ele é o mais usado, né, por traders de mini índices, mini dólar, ações, forex, criptomoedas, e eu vou te explicar mais. E o que é um candlestick? Ele é um gráfico de velas, onde cada vela, cada candle, mostra quatro informações do preço. Perfeito? E é muito importante a gente conhecer um candlestick e saber quais os tipos de candlestick e como ele funciona. Perfeito? É isso que a gente vai operacionalizar. Então, cada candle ele tem uma abertura, ele tem um fechamento, né? Ele abre, ele fecha, e ele tem uma máxima aonde ele vai, não quer dizer que é o fechamento, nem abertura. E ele tem uma mínima. E tudo isso é dentro de um único período, né? Veremos. Olha só. Aí está, apresenta a você um candlestick. Cada um desses aí, cada um desses, chamado também de vela, né? Eu prefiro chamar de candlestick, de candle. Temos as vermelhas, que é referente a candle de baixa, né? O mercado está com uma tendência de baixa. E temos as verdes, onde o mercado está subindo, né? Tendência de alta aí. E aí existe uma máxima, existe uma mínima, existe uma abertura, né? Porque, por exemplo, o candle abriu ali, tá escrito abertura, ele abriu ali. Ele foi lá, em cima, deixou uma máxima onde ele foi e voltou, ele vai deixar a mínima, tá? Vou explicar isso aí mais na prática, só para você entender que um candle ele abre, ele fecha, ele vai na máxima e ele vai na mínima. Esse é o movimento que os compradores e os vendedores estão fazendo aí dentro da nossa plataforma.
tá? Nós trabalhamos com essas periodicidades aí, esses períodos, 1 minuto, 5, 15, 1 hora e também no gráfico diário. Esse 1 minuto a gente vai substituir ele por 2 minutos, tá? Vamos adicionar aí no nosso gráfico, período de 2, 5, 15, 60 minutos, né? Referente a 1 hora, e o diário também. Vamos trabalhar com esses 5 períodos aí de tempo dentro do gráfico. Algo bem tranquilo. E como funciona um candle? Cada candle ele tem um corpo, né, que é a parte mais grossa dele, mostra onde o preço abriu e fechou, e temos os pavios, né, uma linha fina acima e abaixo do candle, que é a mínima e a máxima. Mostra o máximo e a mínima que o preço alcançou. E as cores, né, que a gente usa? Eu normalmente uso verde, como você já viu, e vermelho. Mas tem gente que usa o preto e o branco, né? O branco também simboliza a alta e o preto simboliza aí abaixo. E por que o Kindle ele é tão importante, né? Porque ele mostra a força do mercado, ele nos mostra a reversão, tá? De uma alta ali para baixa, de baixa para alta. Ele vai nos mostrar a continuidade, né? No caso de uma tendência, ele vai nos mostrar a continuidade, um pullback, ou um padrão de entrada, né? Numa operação, ou também padrões de saída. Ele vai nos mostrar a psicologia dos traders, né? Dos players, as pessoas que estão ali, os grandes players. E é possível ver histórias completas, né? Somente olhando para os candles, as velas. Perfeito? O que que acontece? Padrões de candles que você ouviu falar muito, ou que você talvez ainda não tenha ouvido falar. É o martelo, o enforcado, o doji, o martelo invertido, o engolfo, né? Seja de baixa ou alta, a estrela da manhã e a estrela da noite. Perfeito? Vamos falar então sobre o resumo rápido, né, sobre os candles. Ela mostra a abertura e fechamento, máxima e mínima. Os compradores são verdes, os vendedores vermelhos, né? Tem pavio e corpo real, beleza? E o que é um candle martelo, né? Que nós já ouvimos falar aí. Ele é um candle de reversão que aparece depois de uma queda. Indica possível força compradora entrando no mercado, certo? Ele é chamado de martelo porque parece realmente um martelinho. Ele tem pavio inferior grande, corpo pequeno e o corpo pequeno na parte de cima, né? Pouco ou nenhum pavio superior, que é o ideal, né? O ideal é que ele realmente tenha um pavio superior, tenha um corpo pequeno ali e não tenha pavio nenhum inferior, tá? Se tratando do martelo. E olha o martelo aí. Ele é um gatilho de compra, né? Mostra ali a exaustão na ponta da vendedora, mostra que ele foi lá embaixo e retornou, né? Fechou ele acima, deixando um pavio enorme lá para baixo, indicando, ó, os vendedores cansaram. Vamos agora entrar na compra. Perfeito? E como identificar o martelo verdadeiro, né? Para se considerar ele verdadeiro, é legal que ele tenha aí, né, como eu já disse, 2 vezes o tamanho do corpo do candle, tá bom? Ele aparece depois de uma tendência de queda, mesmo que seja curtinho. E tem rejeição clara dos preços, né? Então, realmente, esse é o martelo aí, perfeito? Temos também o candle enforcado, né? Ele é um candle de reversão baixista que aparece depois de uma tendência de alta, né? Ele tanto é um enforcado, como também pode ser chamado de martelo invertido, né? Eu chamo muito de martelo invertido, e ele sinaliza que os compradores estão perdendo força, ok? E os vendedores começaram a pressionar ali a galera que estava comprando. E ele ocorre na queda, né? Após o padrão. Ele tem exatamente o mesmo formato que o martelo, né? Mas muda o contexto, porque ele está lá em cima agora, né? Indicando que os preços cansaram aí na ponta compradora e realmente está entrando em uma pressão vendedora. Perfeito? E olha ele aí. E logo depois eu deixei, né? Também um gatilho de venda, né? O gatilho de venda é efetuado aí após o fechamento do corpo do enforcado.
E o Doji? Doji, né? Muitas pessoas chamam de Doji, outras chamam de Doji. Ele é um padrão de candle. Vou tomar uma aguinha, licença. Aproveita aí para tomar também uma aguinha. O Doji ele é um padrão de candle onde o preço de abertura e o preço de fechamento são praticamente iguais, tá? Isso faz o candle ter um corpo pequeno, né, quase inexistente, pavio superior e ou inferior, variando conforme o tipo, né? Um doji ele indica indecisão, né? A principal função dele é indicar que ele está indeciso ali, não tem uma direção certa a percorrer, tá? Ele mostra que os compradores tentaram subir, os vendedores tentaram derrubar o preço, mas ninguém ganhou essa batalha, né? Que o mercado é feito dessa batalha aí de compradores e vendedores. O preço voltou para o mesmo ponto. Teve um equilíbrio, teve uma pausa, teve uma incerteza aí, né? E aí tá o doji, essa indecisão, né? Gráfico andando lateral, perfeito? Vamos falar dele também, o engolfo, né? Tem dois tipos de engolfo, o engolfo de alta e o engolfo de baixo. Vou já adiantar logo, né? Não gosto de ficar escondendo informação preciosa. É um padrão formado por dois candles apenas, onde o segundo candle ele é como se fosse engolir o primeiro candle. E vou te mostrar aí um exemplo bem legal. Então, isso mostra uma brusca, né, força entre compradores e vendedores. Mostra ali também uma reversão em tal região. O engolfo de alta indica reversão de baixa para alta. O mercado está caindo antes do padrão, né? O primeiro candle é um candle baixista, é um candle vermelho. O segundo candle é um candle na alta, ele é um candle verde, né? O corpo do segundo candle engole. É como eu te falei, ele praticamente vai engolir o candle do corpo anterior, o candle anterior, né? E o que significa? Que os vendedores estão no controle, tá? Que os compradores entraram com muita força, ok? Não importa se tem pavio ou não, tá? O que a gente leva em conta aí nessa informação do engolfo é somente o corpo real do candle. E o de baixo acontece aí, né? Praticamente com as mesmas características, porém num ponto aí bem diferente, né? Ele indica reversão de alta para baixo, né? O preço está subindo e antes do padrão aí, né? Ele está subindo. Primeiro candle é altista e o segundo candle é um candle vermelho, um candle baixista, tá? O corpo do segundo candle praticamente engole o candle altista, beleza? E uma dica aí, né? Para que a gente não venha errar identificando o engolfo aí. O engolfo ele é um padrão mais forte, certo? Quando aparecem as seguintes características: numa região de suporte ou resistência, surge após um movimento esticado, tem volume acima da média, né? O segundo candle é grande e é bem violento, tá? O volume dele acontece muito rápido. Evite operar um engolfo quando aparecem as segundas características, quando ele está em uma consolidação, um movimento fraco ali, ou quando o engolfo é pequeno e também sem volume. E quando ele está contra a tendência, né? Logicamente. Perfeito? E aí, essas são as características, né, para a gente evitar operar um engolfo tanto de baixo como na alta. Nível de resistência. Olha aí, o engolfo, para que ele possa ser um sinal de candle mais forte, o ideal é que ele esteja, né, nesse caso, subindo, fazendo uma reversão de compra para venda, é que ele esteja no nível de resistência, certo? Nível de resistência é aquele nível aonde tende a segurar os preços ali. Porque a gente, né, vamos entender. E o engolfo de baixo acontece. O último candle lá em cima é um candle verde e o próximo candle é um candle vermelho, meio como se o corpo do candle verde fosse engolido pelo vermelho, né? Ele é maior. Quando for maior da forma que é aí, pra gente é um gatilho, né? No caso de venda aí bem mais forte, tá? E aí tá o candle, né?
verde engolfando o candle vermelho, certo? E está acontecendo uma região importantíssima aí, que é um nível de suporte, né? Onde está causando um impedimento para que o preço não volte a cair. Está segurando aí o preço aí. E o candle verde ele engoliu o candle vermelho, beleza? E agora tem um padrão de candle aí que eu acho bem interessante, que é a estrela da manhã, né? Diz que ele é composto por três candles, inclusive eu já operei, né? Já fiz a operação tanto de compra como na venda, utilizando esse padrão, porque são dois padrões. Se tem a estrela da manhã, né? Acho que quem criou isso falou, não, também vou criar a estrela da noite. Então criou a estrela da noite. Então nós temos dois padrões, né? Que indica um indica a força vendedora e o outro indica a força compradora. Mas a estrela da manhã, ela indica a força vendedora, certo? Surge uma indecisão. Os compradores entram forte e podem virar o mercado para cima, ok? Ele é um dos padrões mais confiáveis de reversão de fundo. Por que em fundo? O mercado vem caindo e ela aparece lá embaixo, tá? Como identificar a estrela da manhã? Ela acontece com três candles. O primeiro candle é um candle de baixa, né? Acho que é o último candle da tendência de baixa, se não me engano é isso mesmo, o último candle da tendência de baixa. Ele vai mostrar que os vendedores estão no controle. Só que depois desse candle vendedor, esse candle vermelho, vai surgir um candle que é o doji, que é aquele candle da indecisão, ok? Ele vai mostrar a fraqueza, né, dos vendedores ali, tá? Pode ser o doji, o martelinho, tem que ter um corpo pequeno, perfeito? E o terceiro candle vai ser um candle de alta. Esse candle confirma a reversão, tá? Da baixa para alta. Ele precisa fechar acima do meio, tá? Do corpo vermelho, no caso aí do primeiro candle, que é o candle que estava, né, baixista. Perfeito? E como operar? Funciona muito melhor numa região de suporte, né? O suporte é aquela região ali onde está segurando os preços para não cair. Tem alguma barreira, algum impedimento ali, da qual os preços não continuam caindo, tá bom? É mais forte quando o terceiro candle tem volume alto, né? E quando que a gente deve evitar? Quando tem uma consolidação, uma lateralização, tá? Quanto mais esticado o movimento de queda tiver, melhor vai ser o sinal na compra. E aí apresento a você a estrela da manhã, composta por três candles, né? Ou tem um doji, ou pode ser um martelinho ali sem corpo, né? No meio, pavio, que está mostrando indecisão do preço. E o mais importante é que seja no nível de suporte, mostrando para a gente que o preço já não tem mais força para cair, tá bom? Temos também a estrela da noite, né, que é um padrão de reversão de alta para baixa, formado também por três candles, tem as mesmas características que a estrela da manhã, porém acontece no topo, né? Acontecendo a reversão da força compradora, né? Enfraquecimento dessa força compradora e o aumento de volume vendedor, deixando assim os vendedores predominando ali naquela reversão. É um resultado da estrela da noite, é possível início de uma queda, onde a gente vai estar bem atento, procurando aí traders vendedores aí. Como ela identifica ela? São três candles também. O primeiro candle vai ser o candle verde. Logo em seguida vem um doji, né, uma indecisão, ali mostrando que realmente ali possa ser o último respiro dos compradores, certo? E logo depois vem um candle de baixo, né? O candle de baixa, lembrando, ele tem que fechar abaixo de 50% do primeiro candle, né, que é o vermelho. Se fechar totalmente o maior, é melhor ainda, tá? Ele mostra ali que realmente os vendedores assumiram o controle e vão jogar esse mercado para baixo. E nós vamos apertar o botão de venda, beleza? Quando a estrela da noite é mais forte e ela é mais forte em resistência, né? Aquele teto ali que não vai deixar o preço subir mais, né? Uma barreira ali meio que invisível, né? Mas que a gente, os traders profissionais, vamos saber identificar essa barreira aí, beleza? Vem com volume crescente no terceiro candle, né? O candle de baixo. E nessa região de exaustão. Para nós é perfeito esse movimento aí. Tá aí a estrela da noite.
o candle vermelho, né, o candle bem maior. Aí, nesse caso, acontece como se fosse um engolfo, porém, né, nesse exemplo aqui, o engolfo com doji no meio ali, meio que um martelo com um corpo pequeno, mostrando indecisão, né? Nesse caso aí também, o candle vermelho deixa um pavio para cima, indicando ali que ele tentou subir e voltou e deixou pavio. Então, e aí ele fecha lá embaixo. Um ótimo gatilho aí para venda, né? A gente faz essa venda com alegria aí, tá? E pegando aí um excelente resultado financeiro. Olha que bênção, hein? E o que é um suporte, né? E o que é uma resistência? A gente está falando aí desses dois nomes aí, são nomes que têm bastante relevância dentro do nosso operacional, que vão nos mostrar aí quem realmente está com força aí para que a gente possa pegar esse movimento aí ao nosso favor. Então, o que é um suporte? Suporte é uma região do gráfico onde o preço tende a parar de cair e começar a subir, certo? É um chão, é o piso da sua casa, é como se você jogasse uma bolinha de ping-pong lá, né? E aí aquela bola vai bater e vai voltar a subir novamente, né? Então é chamado de suporte. Acontece como ela funciona como um chão, certo? E nessa região normalmente há muitos compradores. O preço ficou barato, tá? No suporte o preço está barato, já caiu muito e os traders começam a comprar. A pressão de compra faz o preço subir. Como identificar isso aí, né? Normalmente são fundos anteriores, regiões onde o preço tocou várias vezes, né? Tentou cair ali e segurou naquela região. Zonas de briga do passado, tá? VWAP, médias móveis e regiões de Fibonacci. E eu vou te explicar tudo isso aqui. E o que é uma resistência, tá? Resistência é uma região onde o preço tende a parar de subir, né? E começa a cair, funciona como se fosse um teto. É onde o preço bate e volta. E por que isso acontece, né? Naquela região ali, há muitos vendedores, o preço ficou caro demais, ou seja, a gente comprou ali R$ 4, o preço bateu em R$ 10, né? Então o preço já ficou caro ali, a gente vai vender. E os traders começam a vender. E a pressão de venda ali faz o preço cair, tá? E como usar isso aí ao nosso favor, né? Normalmente são esses lugares que a gente coloca aí no suporte, a gente coloca compra, né? Na resistência a gente coloca venda, perfeito? Então são pressões, né? Vendedoras e compradoras aí, aonde a galera realmente começa a colocar em muitas ordens, seja na compra ou na baixa, beleza? E os stops? Stops nós vamos falar também. Eles ficam normalmente abaixo, né, de um suporte ou acima de uma resistência. É o que vai proteger o nosso capital, é o que a gente vai limitar a nossa perca. Então, toda vez que você entender o stop loss, né, que é a perca ali, caso o preço venha buscar o seu stop, é o que você vai perder naquela operação, é o que você estipulou, né, perder ali, para que você pudesse buscar ali um resultado financeiro. Né? Muitas vezes a gente faz a nossa análise, tem todo um padrão, tem um candle de reversão, tem um suporte, tem uma resistência, mas o preço ele volta e tira ali, você sai no negativo, sai no stop, né? Só que esse stop, ele, na verdade, ele não é o nosso inimigo, né? Ele é o nosso amigo. Ele é quem ele vai proteger o nosso capital, onde a gente vai limitar ali, né? Quanto a gente vai arriscar em cada operação que a gente for abrir, tá? E ele é muito importante. A gente nunca pode entrar na operação aí sem estipular um stop antes, sem estipular um alvo, né? Mas é muito interessante. Suporte e resistência norte. O que que é? Horizontal, né? Também conhecido como fixo, horizontal ou região norte. Para a gente aqui a gente vai falar suporte e resistência norte, tá? É um tipo mais comum utilizado pelos traders. E o que é? É uma linha na horizontal que é marcada por mim e por você, traders de sucesso, certo? Ele é um preço importante, é uma marcação de preço importante onde o mercado já respeitou algumas vezes. Né? E por que norte? Porque funciona como um ponto de referência fixo no gráfico, tá? Ele vai nos guiar realmente. Como que identifica esse suporte ou resistência norte?
Você olha para pontos onde o preço parou de cair ou de subir, né? Seja no suporte ou na resistência. Esses níveis ficam parados, iguais, não se movem como com o tempo. Exemplo visual, né? O preço bate 105 mil várias vezes e volta. Isso é um suporte norte, tá? Suporte e resistência dinâmico são linhas que se movem com o preço, elas acompanham o preço, tá? Ela acompanha a tendência e muda conforme o mercado vai andando. Os mais usados, né, suporte e resistência dinâmico, os mais usados são as médias móveis e as linhas de tendência, tá? Nós vamos falar também sobre linha de tendência de baixa e de alta. E como funciona? Se o preço sobe e toca a média móvel e volta, né, e volta a subir, ele funciona como um suporte. Aquela média virou um suporte dinâmico, se ele fizer esse movimento que a gente falou. Se o preço sobe, toca a média e volta a subir. Se o preço desce, toca a linha de tendência e volta a cair, vira uma resistência dinâmica. Vou lembrá-los que o suporte e resistência norte é o mais forte e o dinâmico é o mais fraco. Porém, os dois funcionam em contextos diferentes, tá? Eu deixei esse exemplo aqui para que a gente possa ver. Essa linha que está traçando o gráfico aí no meio é um suporte e uma resistência norte. Por que, Jorge? Suporte e resistência. Veja você que tem gráfico abaixo e acima dela. Se o gráfico está abaixo dela, em direção a ela, bateu nela e voltou a cair, ele é uma resistência norte. Se o gráfico está acima dela, caindo, bateu nela e voltou a subir, é um suporte norte, tá? E também tem as médias móveis que estão aí, que são essas coloridas, né? A rosa, a azul e a laranja, que também são suporte e resistências dinâmicos, que elas acompanham o preço, elas não ficam estabilizadas, paradas no lugar, como essa linha que a gente traçou aí, essa linha preta. Também o nosso ponto de referência nesse slide é as médias móveis, né? Por exemplo, você vê que o gráfico está numa tendência de baixa, tem vários dias que ele está caindo. Então, o que que acontece aí nesse exemplo? O preço cai, volta até as médias móveis, essa azul, chega próximo a ela e cai novamente. Ou seja, ela tá servindo como se fosse uma resistência dinâmica, porque é onde o preço vem tocar nela e volta a cair, ou seja, como se fosse um teto, né, descendo. Então essa é uma LTB, que a gente vai falar mais na frente. Tá bom? Quero agradecer aqui, você me acompanhou. Tem um próximo slide aqui, mas vai servir para a próxima aula, né? Tem um slide aqui separando a nossa próxima aula. A nossa próxima aula vai ser via Zoom, vai ser ao vivo. Não perca, porque eu não vou gravar essa aula, tá? A próxima aula. Então é muito importante que você dê continuidade ao seu conhecimento, tá? E vamos juntos nessa caminhada aí. E logo, logo estaremos tirando dinheiro do mercado financeiro juntos.